Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do Tênis Performance, do Núcleo de Preparação Física para Tenistas. E na aula de hoje, a gente vai discutir variáveis aplicadas do treinamento de força, do treinamento de potência, do treinamento de resistência. Quantos tenistas, né, já não pensaram em melhorar o seu aspecto físico? Muitas vezes recorreram ali a programas genéricos de academias, né? Perceberam que não havia, através desses programas, uma melhora efetiva do desempenho, enfim. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu acredito que, né, vale a pena me apresentar meu sócio aqui do Núcleo de Preparação Física. Meu nome, para aqueles que não me conhecem, é Luiz Polito, né? Eu tenho aí uma trajetória bem longeva na área na área da preparação física, na área da fisiologista. Aqui no Tênis Performance eu exerço, né, a função de preparador físico, a função de fisiologista, né? Me graduei em educação física, fiz pós-graduação em fisiologia do exercício, mestrado e doutorado, né? Atualmente faço pós-doutorado na Universidade de Estocolmo. Tive vários títulos aí em algumas modalidades, né? Basquete, futsal, tênis, né? Outras modalidades como de combate, como karatê, kyokushin. E pratico tênis desde 2018, né? Sou um apaixonado pela prática do tênis, sou um apaixonado pelo tênis propriamente dito. E também o professor Marcel Bello, que é fisioterapeuta aqui no Tênis Performance, também tem uma vasta experiência, né, incluindo aí uma experiência acadêmica e também uma experiência profissional prática, né, atendendo aí mais de 300, 400 atletas facilmente, tanto profissionais como amadores, há mais de 20 anos e praticante de tênis há bastante tempo. E aí, né, na aula de hoje, eu queria conversar um pouco com você a respeito de como que a gente pode, de fato, melhorar o seu rendimento físico para melhorar o seu jogo de tênis, né? Me parece claro que grande parte das pessoas que têm algum tipo de limitação no seu desempenho físico ali no seu desempenho técnico no tênis, tem também uma limitação de desempenho físico. E quando a gente não tem um físico que corresponda à altura do desempenho técnico, a gente acaba empatando a evolução técnica que a gente tem. Só que ao mesmo tempo, né, isso acaba sendo um pouco paradoxal. Por quê? Porque se a gente parar para pensar de fato, ninguém gosta de treinar demais, ainda mais tenista, né? Você colocar um tenista lá na sala de musculação e deixar ele lá 1h40, 1h50 na sala de musculação, né? 1h30 que seja na sala de musculação, provavelmente ele não vai gostar disso, ele gosta de jogar tênis, né? Muitos tenistas nem gostam de treinar, nem que seja 30, 40 minutos ali no caso. Só que ao mesmo tempo, a gente não gosta de perder jogos para amigos, né? Ou perder torneios por falta de perna, por lesão, por falta de caixa, fôlego, né? E aí a gente fica aquela pergunta, né? Se eu quiser treinar durante a semana, se eu quiser fazer um bom programa de treinamento para o tênis, né? Qual que seria o treinamento ideal? Né? Como que eu posso treinar menos e treinar melhor? O que que eu devo realmente treinar e a quem eu posso recorrer? Porque essas perguntas elas acabam sendo importantes nesse contexto. Porque a gente tem excelentes professores de tênis, de verdade, né? A gente nem entra aqui muito no aspecto técnico generalizado da modalidade, porque os professores de tênis, com absoluta certeza, eles acabam tendo mais expertise do que a gente. Só que a gente tem destes professores, pouquíssimos deles são de fato especialistas em treino físico específico e periodização para o tênis. E aí vem aquela máxima, né? Como que a gente pode, né? Aquela pergunta de ouro, como que a gente pode encaixar um treino rápido, específico e eficiente na sua rotina do dia a dia para potencializar o seu jogo, né? Essa é que é a máxima, essa é que é a pergunta de ouro, né? E aí, já justificando aqui, você deve preparar o seu físico para o tênis por alguns motivos principais. Primeiro deles, você não quer ter lesão, e o tênis ele é altamente lesivo quando a gente não tem um bom nível de força, potência, resistência para poder praticá-lo.
Segundo, você não quer perder jogos, né? Ainda mais para adversários mais tecnicamente inferiores a você. Então, é importante você ter um bom condicionamento físico. E terceiro, você quer melhorar cada vez mais a sua prática de tênis. Você não quer estagnar, mesmo que você seja um praticante recreacional, né, não seja um praticante profissional, não tem problema nenhum. Você deve preparar o seu físico para você poder competir relativamente no seu alto nível, tá? E como que eu vou conduzir essa aula para que seja uma coisa mais prática para você, né? Para que seja uma coisa mais dinâmica. O tênis performance, o núcleo de preparação física, ele já tem aqui um certo tempo, né? A gente começou as nossas atividades já faz aí, né? Já faz bastante tempo. E aí, ao longo desse tempo, a gente acabou acumulando alguns cases aqui, né? Casos reais que acabaram acontecendo com tenistas aqui do tênis performance que eu acredito que muitos deles podem, de alguma forma, se assemelhar, né, ao seu case que está me assistindo agora. Então, eu vou mostrar aqui para você três cases reais e destes cases reais, quais foram as tratativas que nós tivemos aqui no tênis para que a gente pudesse entregar um melhor programa de condicionamento físico e, mais importante do que isso, um programa específico de condicionamento físico que melhorasse a situação desses tenistas, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui com o tenista que perdia sempre no terceiro set. Então eu vou trazer aqui uma realidade, esse aqui é o primeiro case que eu trago para você aqui nessa aula, o tenista que perdia sempre no terceiro set. Quem que era, né? Eu coloquei aqui o nome de Ricardo, tá? Alterei aqui o nome para fins didáticos, né? Tinha 43 anos, empresário do ramo de logística, né? Tinha uma agenda apertada, altas responsabilidades empresariais e tudo mais. Tudo isso aqui é verdade. Eu só troquei aqui a questão do nome para preservar a identidade, tá bom? Rotina semanal. Treinos de tênis duas vezes por semana, aulas às terças e jogos aos sábados. Isso é uma realidade, né, de grande parte dos tenistas. Academia própria em casa, né? Então tinha bike, spinning, halteres, elásticos, não tinha acompanhamento. Dormia em média 6 horas por noite, tinha um nível de jogo ali de 4,5, segundo a classificação da USTA, né? Eu já mostro aí para você como que funciona essa classificação. Boa técnica, especialmente no backhand cruzado, no jogo de rede, serve com spin, tem variação tática, mas perdia a consistência física, desculpa, né? Só mostrando aqui o National Tennis Rating Program, que é da USTA, que é a Associação Americana, né, de Tenistas. E aí tem essa classificação aqui. No Brasil, a gente tende muito a classificar como primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, quinta classe, principiante, mas eu prefiro uma classificação mais objetiva, né? Então, aqui a gente sempre leva no tênis performance, quando a gente dá um atendimento mais personalizado para os nossos tenistas, a gente sempre o classifica ou a classifica através dos critérios da USTA, né? Então, ele tinha lá um nível segundo a USTA, que a gente classificou em 4,5, tá avançado forte, né? Não era competitivo a nível regional, não era profissional, nada disso, mas era um avançado forte equivalente a um segunda, primeira classe no Brasil. Quem era, né? Ainda continuando a respeito desse atleta, fazia spinning duas vezes por semana, 40 minutos por sessão, poucos treinos de força ou de força explosiva, né? Fazia alguns alongamentos aleatórios. A gente classificou o estilo de jogo dele, porque é algo que a gente sempre leva em consideração aqui, né, quando os tenistas acabam se inscrevendo aqui no Tênis Performance, eles acabam, né, municiando a gente dessas informações. Olha, tem um jogo mais do estilo X, do estilo Y, do estilo Z. A gente leva essas informações para poder fazer pequenos ajustes que a gente tem ali no programa de treinamento, para que o programa de treinamento ele seja mais prático, ele vá mais ao encontro da necessidade ali do tenista. Então ele tinha um estilo de jogo all court player, né? E aí eu trago aqui para você também, né? Conseguia transitar com naturalidade entre fundo de quadra e rede,
né? Usava bem slice, topspin, approaches, drop shots, né? Subidas à rede, tinha uma boa leitura de jogo, né? Tinha um saque ali com bastante variação, né? Então era um atleta que tecnicamente era bem, mas, né, ele vinha de uma sequência de derrotas no terceiro set. Então ele perdia jogo no terceiro set e o relato era sempre o mesmo, né? Meu saque quebra, minha direita segura, mas chega no terceiro set, parece que eu viro outro jogador, né? Parece que se, né, morria na praia. Essa era até a expressão que ele usava bastante. E aí, ele repetia aquele padrão muitas vezes. E quando ele repetia aquele padrão muitas vezes, isso acabou gerando um cansaço emocional, né? Quando a gente acaba repetindo, é, um padrão muitas vezes, ele acaba tendo ali um cansaço emocional. E aí um amigo dele do clube, que era um ex-aluno meu, acabou indicando ele, né, e disse, o Polito talvez consiga resolver essa questão aí, o pessoal lá do Tênis Performance vai conseguir responder, né, essa questão. E aí ele foi indicado por um colega, lá do clube. E aí, veja, né, quando a gente pensa ali na problemática de fato dele, primeiro set era uma maravilha, segundo set começava a bater o cansaço, né, terceiro set ele ficava exausto e acabava perdendo o jogo. E aí, né, vamos começar a analisar aqui os erros que ele cometia. Né, primeiro erro, né, spinning 2 vezes por semana. Existe uma questão dentro do treinamento chamada de especificidade, né? Eu conheço muitos tenistas que acabam indo pedalar, indo nadar, né, para melhorar o desempenho. Isso não vai melhorar o desempenho. O padrão de recrutamento que eu tenho de unidades motoras na bike, ainda mais no spinning, que é uma modalidade de bike, é completamente diferente do padrão de recrutamento muscular que eu tenho no tênis. Né? Então, fazer 2 vezes por semana de um meio de treinamento que é inespecífico para o tênis não vai adiantar nada. Além disso, 40 minutos por sessão de treinamento me parecia, né, além de ser um treino inespecífico, né, uma sessão de treino ali que era muito, acabava sendo muito é, longeva para o objetivo que ele tinha. Além disso, né, poucos treinos de força, de perna ou de força explosiva. Né? Se a gente parar para pensar, né, tem até um vídeo bem interessante do Patrick Mouratoglou, que foi treinador de grandes nomes do tênis mundial, como a própria Serena Williams. E o Patrick Mouratoglou ele falava o seguinte: no tênis você precisa jogar como se você tivesse um teto sobre a sua cabeça. Então você precisa, né, jogar no tênis mais agachadinho ali no caso. Só que imagina, você. E aí tem um outro vídeo bem interessante do mesmo Patrick Mouratoglou, eu acompanho muito ele, que ele diz o seguinte: no tênis você não fica parado tempo nenhum. Né? No tênis você está sempre se movimentando. Mas você já parou para pensar que quando você não tem força ou resistência de membros inferiores, ou resistência de perna, você acaba tendo ali um problema maior na questão de manter essa movimentação constante de quadro ou até manter-se em posição de semi-agachamento na quadra. Né? E por que que é importante você manter-se em posição de semi-agachamento? Porque você facilita a transferência de força de perna para membro superior. E aí o seu forehand sai melhor, seu backhand sai melhor, seu saque sai melhor, ou seja, seus fundamentos técnicos todos melhoram. Então é assim, esse era um outro erro clássico que não só ele cometia, como muitos dos tenistas cometem. Outro erro, né, básico, tipo alongamentos aleatórios. A galera acha que vai, né, vou fazer aqui um alongamento pré-sessão de treinamento, né? E esses alongamentos que eu faço antes de entrar em quadra, eles são essenciais para que eu possa reduzir o risco de lesão e melhorar meu nível de flexibilidade. Isso não existe, tá? Existem vários estudos e aqui no Tênis Performance a gente sempre leva em consideração, a gente sempre baliza as nossas estratégias através do conhecimento científico. E existem vários relatos da literatura científica de que o alongamento pré-sessão de treinamento não vai ajudar em absolutamente nada a você evitar lesão, né? Então, e também não vai ajudar
propriamente dita, você ganhar flexibilidade, porque muitas vezes aquele alongamento ele é feito de forma muito reduzida, eh, de forma muito breve, né? Então não funciona. O que funcionaria de fato era um bom programa de treinamento de flexibilidade, que é diferente do que o alongado de entrar na quadra. O que que gera lesão é você jogar com baixo nível de flexibilidade e não você não alongar antes de entrar na quadra. Se eu tiver um bom nível de flexibilidade e não alongar antes de entrar na quadra, minha chance de lesão vai ser reduzida por causa da capacidade física que eu tenho e não da estratégia, né, que eu fiz ali aguda de alongamento. Tem né, uma máxima bem interessante, né? Se a gente parar para pensar ali, vamos imaginar que uma pessoa está no ponto de ônibus, ela perde o ônibus, ela alonga antes de correr atrás do ônibus? Não, e ela não tem lesão, né? Tinha um atleta meu de tênis, inclusive, ele falou, pô, professor, se alongamento funcionasse, cachorro antes de correr alongava, né? E de certa forma e ele fala, já viu o cachorro alongando? E de certa forma faz sentido. O que que não gera lesão é flexibilidade, não alongamento, tá? E o estilo de jogo dele era um estilo que exigia um programa de condicionamento físico que fosse específico para ele. Era um estilo de jogo de bastante mobilidade, de bastante movimentação, né? E, portanto, a gente tinha que fazer um treinamento físico de forma que se encaixasse no padrão tático e também técnico que ele tinha em quadro. Isso reforça ainda, né, que treinos de academia, formulados de forma genérica, normalmente por profissionais do fitness de uma maneira geral, que não têm formação para o tênis, no tênis, não vão te ajudar a melhorar a performance no tênis. Ah, você pode até ganhar um pouquinho de massa muscular, pode até emagrecer um pouquinho, mas não adianta você imaginar que o treino que você faz na academia XYZ PTO, né, que é um treino genérico, com um personal trainer genérico, você vai conseguir transferir isso para o contexto do tênis, porque você não vai. Os treinos genéricos não geram muitos benefícios. E aí, né, o que que a gente acabou fazendo para que ele pudesse ter ali um bom nível de treinamento, né, melhorasse ali as questões de performance dele. Treino aeróbico, né? Então, antes ele fazia spinning 2 vezes por semana, 40 minutos por sessão, e aí nós trocamos 3 séries de 8 estímulos de corrida, que tem um padrão de recrutamento próximo do tênis, de 20 segundos, né? Daqui a pouco você vai até entender o porquê que eu selecionei 20 segundos aqui, a 180% da velocidade crítica, com uma relação de esforço e pausa de 1:5. Ou seja, o tempo que eu tinha de esforço, que era 20 segundos, ele era multiplicado por 5 para seu tempo de pausa. Ou seja, 20 segundos de estímulo por 100 de recuperação entre cada estímulo, e o intervalo entre as séries de 13 minutos. O treino de força, a gente acrescentou aqui agachamentos, levantamento terra, stiff, elevação pélvica, panturrilha, além do supino, remada e desenvolvimento. Né? Esses exercícios são exercícios que têm uma consistência científica muito grande para a melhora do desempenho, mas não adianta você pensar assim, então eu vou pegar esses exercícios e vou reproduzir. Se você reproduzi-los, né, em alguma coisa você está acertando. Só que o que que de fato faz com que esses exercícios gerem benefício? A manipulação que a gente faz deles em relação à intensidade, volume e métodos de treinamento. Então, os exercícios, eles podem ser sempre os mesmos, não tem problema nenhum, porque são exercícios demonstrados, né, com alta validade científica. Eu não preciso mudar, se eu quiser treinar agachamento o resto da minha vida, eu vou poder treinar agachamento e ele vai me fazer bem. Só que o que que vai fazer com que o agachamento continue gerando benefícios? É fazer o agachamento com diferentes intensidades, com diferentes volumes, em diferentes métodos. É essa variação que a gente vai ter dentro do próprio exercício é que vai, de fato, contribuir para que a gente tenha um melhor processo adaptativo. Flexibilidade que ele fazia alongamentos aleatórios, né? A gente criou um programa de flexibilidade mesmo, baseado primeiro em alongamentos estáticos nos dias de treino e no aquecimento que ele tinha em dias de jogos, a gente fazia alongamento dinâmico. Por que que a gente fez dessa forma? O alongamento estático, que é aquele que não tem um movimento
articular, né? Você atinge uma amplitude de movimento e permanece naquela amplitude de movimento. Por exemplo, você, né, vai fazer aqui o alongamento do dorsal e assim por diante, do deltoide. Esse tipo de alongamento, ele permite que você alcance níveis superiores de amplitude de movimento. Então, ele pode ser mais fácil para você melhorar a sua flexibilidade. Só que existem alguns estudos, de igual forma, que mostram que o alongamento, ele pode, de alguma forma, prejudicar a potência. Então, para que em dias de jogos ele não tivesse a potência dele prejudicada, a gente mudou o estímulo de alongamento. Ao invés de fazer um alongamento estático, faz um alongamento dinâmico, porque o alongamento dinâmico, além de alongar as musculaturas envolvidas nos principais gestos técnicos do tênis, também vai servir como aquecimento, né? Porque você está movimentando ali aquela região. Então, né, veja que tudo que a gente organiza dentro de um programa de treinamento precisa ser bem pensado, com uma boa coerência, com um bom critério, para que a gente de fato tenha uma atuação de preparador físico para você, e não simplesmente uma atuação de personal. Tá? E aqui alguns exercícios, né, que a gente até pega lá na, na, na mídia e coisa e tal. É, Então, aqui a gente tem uma elevação pélvica, né, feita até para atletas profissionais. Esse exercício aqui ele é muito bom para melhorar a força de glúteo. E existem estudos muito legais que estão relacionando esse exercício com sprint na quadra. Então, sabe aquela aceleração para aquela bolinha que você costuma não chegar quando você está lá na quadra? Esse exercício vai te ajudar bastante a melhorar a aceleração para que você possa chegar nas bolas que antes você não, né, nas bolinhas que antes você não chegava. Are you? Are you? Aqui a gente tem, né, o exercício de levanta, uma variação do búlgaro, né? E aí ela está fazendo com elástico. Por que que ela está fazendo com elástico? Porque quando você quer trabalhar com menos carga em ferro, em anilha, você pode substituir, colocar um pouco de carga em ferro, em anilha e um pouco de carga em elástico. Essa daqui é uma estratégia que é muito antiga, vem lá do powerlifting, né? Louis Simons já colocava essa estratégia lá na West Side Barbell. Então a gente tem aqui o uso do implemento elástico. Você faz com que o treino ele tenha uma intensidade melhor controlada e você favorece principalmente a velocidade de execução. Ou seja, se eu colocasse aqui três anilhas, ela não conseguiria fazer o movimento muito rápido, mas colocando uma anilha e um elástico, ela consegue. E isso favorece a velocidade dela em quadra. Quer ver? É o mesmo princípio que a gente está vendo aqui. Aqui a gente está trabalhando, né, bastante com. A gente não, né? O preparador físico dela. Trabalhando bastante com a questão da pliometria, da potência muscular, né, que são movimentos rápidos. Agora, né, fique claro que eu não posso trabalhar movimentos rápidos ou pliometria se eu não tenho um bom nível de força, né? Então, eu particularmente sou fã da Maria Sakkari e do preparador físico dela, fazem trabalhos excelentes. Aqui a gente tem o próprio Carlos Alcaraz fazendo, né, como se fosse um agachamento aqui com um equipamento que a gente chama de isoinercial, né, que é um equipamento que tem umas propriedades muito boas aí para melhora da força também. Aqui o Djoko fazendo o exercício clássico, né, para trabalhar peito, mas ele está usando implemento de elástico aqui com o mesmo princípio que eu abordei, né, com você anteriormente. E agora, né, vem aquela questão: o que que de fato, disso tudo que eu mostrei para você, o que que de fato, né, para mim pode ser uma cereja do bolo aí para que você possa até começar a executar amanhã? A gente fez um teste chamado teste de velocidade crítica com ele. O que que é o teste de velocidade crítica? Imagina que eu quero prescrever para você um treino intervalado, né, de alta intensidade. Mas para eu prescrever esse treino intervalado, eu preciso ter algum critério. Dentre esses critérios, por exemplo, o critério da velocidade na qual você corre ou pode correr. Nesse sentido, existe um teste muito simples. Esse teste é o seguinte: você vai lá na esteira, se você tem condições cardiorrespiratórias adequadas, liberação médica, toda, né, aquela
todo aquele cuidado que de fato a gente precisa ter. Então, se você tem condições adequadas de saúde, você vai lá na esteira, você pega uma fita isolante e gruda essa fita isolante lá no visor da esteira, onde está o campo de velocidade, tá? Faz ali o seu aquecimentozinho no começo, e tal, depois você desliga a esteira e aí você vai de fato começar o teste. O que que é o teste? Você vai selecionar ali, né, uma velocidade inicial de 3 km por hora com uma inclinação de 1% de inclinação para simular a demanda metabólica que a gente tem na corrida da rua. Então você seleciona lá 3 km por hora, coloca a fita isolante no visor, aumenta a inclinação para 1% e pronto. Aí você vai começar o teste. Nos primeiros 5 minutos, você vai tentar selecionar, sem ver a velocidade, a maior velocidade que você consegue permanecer por aqueles 10 minutos. Então você vai ajustando para cima, para baixo, a velocidade, até achar uma velocidade que você fala assim, ó, essa velocidade eu vou conseguir permanecer por 10 minutos. Quando faltar ali 5 minutos para concluir o teste, ou seja, no final dos primeiros 5 minutos e começo dos próximos 5 minutos, você não pode mais mexer nessa velocidade. E aí, quando você conclui o teste, você sai da esteira, tira a fita isolante do visor de velocidade e você vai encontrar de fato a sua velocidade crítica. E aí, dependendo da sua velocidade crítica, tá vendo aqui, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18 por hora, eu vou ter lá 10% acima, vou ter 20% acima, vou ter 30% acima, vou ter 90% acima. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar, e aí vamos voltar lá no slide anterior. Eu não trabalhei 20 segundos a 180% da velocidade crítica. Da velocidade crítica dele tinha dado 11 km por hora. Se eu quero trabalhar com 80% de 11 km por hora, eu estou trabalhando ali por volta de 20 km por hora. Mas como a esteira, ela tem, normalmente a esteira eletrônica, ela só vai até 18 km por hora, a gente trabalhava com estímulos de 20 segundos a 18 km por hora. Tá? Então, e aí a gente até dá essa tabelinha aqui, né, para a galera que faz parte aqui do tênis performance. Ó, você quer correr 2 a 4 minutos com estímulos, então você vai correr, né, na velocidade crítica ou até no máximo 10% acima da velocidade crítica. Então, o nosso próprio atleta, quando ele tem o dado de velocidade crítica, ele já consegue fazer uso dessa tabela para ele mesmo já ir adaptando, ajustando o seu programa de treinamento em uma realidade que fique mais próxima do tênis. E além disso, algo que a gente considera também uma cereja do bolo é que a gente sempre aqui tende a trabalhar as musculaturas responsáveis por cada fundamento técnico. Então, e para trabalhar as musculaturas responsáveis pelo sprint, para que ele conseguisse chegar na bolinha, e para que ele conseguisse manter essa resistência para fazer isso, a gente trabalhou, né, alguns dessas, as variações daqueles exercícios, a gente trabalhou com alguns desses exercícios aqui também. O resultado final para o nosso atleta, ele melhorou a performance, reduziu dor de posterior de coxa e de panturrilha, que ele muitas vezes relatava que estava fritando a panturrilha no final, né, dos jogos, e ele conseguiu disputar um torneio lá no condomínio, ganhou o torneio e não relatou mais que ele morria no terceiro set. Pô, professor, vocês fizeram um milagre. Não, eu só apliquei a ciência a favor do desempenho físico dele. Então, o que que isso de fato ensina, né, para você? Não adianta treinar fôlego com treinos genéricos. Programas de academia desenhados para hipertrofia ou para emagrecimento de forma genérica não irão te ajudar. E fazer aquele alongamento antes do treino não significa de forma alguma trabalhar a flexibilidade e prevenir lesões. Agora vamos para o nosso segundo case do dia, a tenista que não conseguia melhorar o saque, né? Vamos conversar agora sobre isso. Quem que era essa atleta? Juliana, 28 anos, arquiteta, né, autônoma, trabalha ali com prazos intensos, alta demanda criativa e tempo de tela prolongado. Antigamente eu lembro que quando eu comecei a dar aula na universidade, a gente falava em tempo de televisão. Hoje não se fala mais televisão, porque quase ninguém assiste a televisão, né? Assiste a tela do notebook, do iPad, do iPhone, né? Então é tempo de tela. Treina tênis 3 vezes por semana, 2 aulas técnicas individuais com o professor, um dia de jogo com amigas no clube.
Vai à academia do prédio uma vez por semana, com foco em cardio e abdominais. A gente tem vários alunos ali que se aventuram, vou treinar, vou melhorar meu físico. Vai lá na academia e faz alguma coisa. Né? Dorme entre 5 horas e meia e 6 horas por noite com sono leve. Né? Nível de jogo 5, né? Alta técnica, boa movimentação, excelente no rally e controle de bola, levando mais uma vez os parâmetros ali da USTA. Tem um estilo agressivo, gosta de comandar o ponto, porém inicia o ponto mal com um saque fraco, previsível e que frequentemente gera devolução ofensiva. Tem, né, um estilo de jogo ali de base agressiva. O saque não evoluía mesmo com dezenas de aulas e tentativas de encaixar a técnica certa. E aí, né, nenhum treinamento específico para potência ou força rotacional ela apresentava no programa de treino dela. Tinha o hábito também de fazer alongamentos genéricos e exercício de abdômen e glúteo assistindo alguns vídeos no Instagram. E ela sentia que a técnica era boa, mas que a bola não saía, e ela, né, falava aquela coisa também que eu cansei de ouvir aqui dos tenistas do tênis performance. Eu tenho toda a mecânica que me ensinaram, mas meu saque não assusta ninguém. Né? Quantas vezes a gente tem tenistas, e você pode até ser um deles, fala assim, eu faço a mecânica correta, mas o golpe não sai da forma como eu gostaria, ou eu não consigo, melhorar esse golpe. E isso acontece frequentemente, porque quando a gente tem, imagina o seguinte cenário, quando você tem um professor que está te ensinando ali aquela técnica X, Y, Z, PTO, e você está repetindo aquela técnica por muitas vezes e você não consegue evoluí-la, muito provavelmente o problema não está no professor e o problema não está na técnica, o problema está em alguma limitação física que te impediu de alguma forma de aperfeiçoar aquela técnica ou de melhorar aquela técnica. Um professor de tênis comentou exatamente isso, que ela poderia ter mais potencial físico, ela poderia desenvolver o seu condicionamento físico até para melhorar essa questão do saque. E aí, após perder uma final, né, lá do torneio, eu lembro que ela disse que esse foi o ponto gatilho dela, de um torneio interno do clube, com 5 duplas faltas, ela mesma pediu ajuda, falou, agora não dá, eu preciso melhorar o meu condicionamento físico. Tá? E aí vamos lá. Quais são os erros que ela cometia? Então, treinar tênis 3 vezes por semana, 2 aulas técnicas individuais e um dia de jogo, você fala assim, isso é um erro? Não é um erro. Isso é bom, todo mundo gosta de treinar tênis. Só que as pessoas, elas têm a mania de pensar que fazer mais aulas vai melhorar o desempenho físico. E fazer mais aulas sem que a gente tenha a capacidade física adequada não vai adiantar nada para você melhorar seus pontos fracos mesmo, porque muitas vezes aqueles pontos fracos, eles são pontos fracos por causa da sua debilidade de condicionamento físico. Então, né, você vai fazer, vou aumentar o número de aulas, vou aumentar o número de aulas, mas você não está dando base para o professor poder melhorar a sua técnica. Tem um exemplo que eu falo sempre, né? O aluno quer melhorar a movimentação em quadra. Ele não tem trabalho de footwork, não tem fôlego, não tem força de perna. O que que adianta o professor ficar ensinando ele a mandar a bola cruzada ou ficar se deslocando com maior intensidade na quadra? Ele não tem capacidade física adequada para fazer isso. Então é nesse ponto que a gente precisa tomar bastante cuidado. E a academia do prédio uma vez por semana com foco em cardio e abdominais simples. Eu vou te falar uma coisa agora que é a seguinte: você quer treinar físico e quer treinar físico uma vez por semana, esquece, não adianta. O nosso corpo ele se ajusta àquilo que a gente tem de repetição. Se a gente não repetir o treinamento, dificilmente o nosso corpo ele vai se ajustar, né, ele vai se adaptar àquilo. Então a gente precisa ter ali um processo, é, a gente precisa ter ali um processo crônico, né, de treinamento e que preferencialmente envolva uma frequência de treinamento maior. E aí, né, a questão do sono, existem alguns estudos bem interessantes que mostram que a performance tem uma relação com o sono, né, embora isso não seja um consenso da literatura científica, apesar do que grandes mídias televisivas acabam falando, não, tem que dormir bem para treinar. Tem gente que dorme muito mal e treina bem, né, eu já tive vários atletas desses. Mas, de uma maneira geral, se eu pego a literatura científica, sim, o sono
ele é importante, especialmente acima de 6 horas, entre 6 e 8 horas por noite. Então, fica aqui já uma recomendação prática para você, se você quer melhorar não só a quantidade de sono, mas a qualidade, né? Quando você tem um sono muito interrupto, né? Você acorda várias vezes durante a noite, você perde a qualidade desse sono e isso, inclusive, está atrelado ao surgimento, à facilidade que você tem de desenvolver algumas doenças crônicas não transmissíveis, como a própria diabetes. E aí a gente fez alguns ajustes, né? Quais foram os ajustes que a gente fez? Força, exercícios de força para membros superiores e inferiores. E aí veja que essa força foi trabalhada com séries de 4 repetições máximas. Então foi uma força onde ela colocava uma carga no equipamento que ela não conseguia fazer mais do que 5, 6 repetições. Era uma carga bem alta. E aí o que que a gente fez com isso? A gente desenvolveu a força dela. Quando a gente desenvolve a força, a gente tem um condicionamento físico mais apto para o desenvolvimento da velocidade. E aí a gente começou a trabalhar com séries de 6 repetições com a máxima intenção da velocidade. Colocou ali uma carga menor na barra ou no equipamento, por exemplo, e falou: olha, eu quero que você faça esse movimento o mais rápido possível. E aí, aquela força que ela trabalhou aqui nesse bloco nesse bloco aqui deu espaço para velocidade. E quando eu pego a força pela velocidade, eu tenho trabalho de potência. E aí, quando ele entrou no bloco de potência, a gente começou a trabalhar com arremessos de medicine ball e com saltos através do treinamento pliométrico. E o treinamento de flexibilidade ele foi feito com os exercícios adequados, na dose correta, durante todos esses 3 blocos, de forma a dar estrutura para que ela pudesse executar força no primeiro bloco, a velocidade no segundo bloco e a potência no terceiro bloco. Então, a flexibilidade ela veio, né, como base de todas essas outras capacidades físicas. Se eu não tenho uma boa flexibilidade, eu não consigo ter uma boa amplitude de movimento no trabalho de força, não consigo ter uma boa explosão no trabalho de potência e no trabalho de velocidade. Então, é importantíssimo para que eu possa ter ali um bom trabalho de força, velocidade, potência e tudo mais, que eu tenha um bom trabalho de flexibilidade ou bons níveis de flexibilidade. E aqui, né, só para exemplificar, professor, por que que você não coloca o vídeo deles fazendo e coloca o vídeo dos atletas de alto rendimento fazendo? Por esse exato motivo. Eu quero mostrar para você que o que eu estou falando aqui é o que o atleta de alto rendimento faz. Então, qual que é a missão do tênis performance? É treinar você, tenista, a exemplo de como os atletas de alto rendimento do tênis treinam. Óbvio, as cargas serão relativas a você, o sequenciamento vai ser relativo à sua realidade, a periodização vai ser relativa à sua realidade. Só que o principal objetivo aqui é fazer com que você treine com os mesmos conceitos que o Djokovic, que a Serena, é, que a Sakkari, que a Swiatek, que a Sabalenka, que o Medvedev, que o Alcaraz, com os mesmos conceitos que todos esses atletas acabam treinando, tá? Aqui é um trabalho conjugado, né, de footwork, de pliometria na barreirinha, né? A pliometria do membro superior. Então, olha que interessantíssimo esse trabalho. É um trabalho que ele faz salto, ao mesmo tempo que ele faz salto, ele vai fazer o arremesso, trabalhando potência de inferior no salto, potência de superior no arremesso, vai trabalhar a aceleração para alcançar a bola e vai trabalhar a potência de superior de novo. E olha só que interessante, observa este detalhe aqui no vídeo. Quando ele lança a bola pela segunda vez, ele não sabe onde a bola vai ser lançada para ele de volta. E aí deixa eu voltar aqui. Olha lá, ele lança a bola e ele não sabe onde. Oh, meu Deus do céu. Aqui. Olha lá. Ele não sabe onde a bola vai ser lançada, tanto que a bola é lançada no contrapé dele. Isso daqui trabalha o tempo de resposta. Bola no contrapé e volta. Tempo de resposta e frenagem. O que que é o tempo de resposta? É o tempo entre que eu levo para processar uma informação, gerar uma resposta e efetivar essa resposta. Então, trabalhar com esses eventos inéditos, né, ou com esses eventos onde o atleta vai ter que ter uma tomada de decisão ali, onde você vai ter que ter uma tomada de decisão,
é fantástico para você melhorar a sua capacidade de resposta. Aqui, né, é um trabalho de potência de membros superiores, é um trabalho que simula o gesto do forehand, do backhand, o gesto do saque. Existem também alguns atletas que normalmente a gente pode até colocar um chumbinho ali na raquete para trabalhar, né, uma raquete mais pesada, para que o atleta possa desenvolver a sua força e potência. Obviamente que tem que tomar cuidado com o tempo, com o volume com o qual ele treina com esse chumbinho na raquete, porque se ele treinar em demasia, ele pode gerar uma sobrecarga que vai gerar nele ali, no caso, dor nas articulações e assim por diante. Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. E, além disso, né, também eu trabalho bom trabalho de flexibilidade. Aqui é um trabalho de flexibilidade que, né, demonstrando para você flexibilidade, né, de ombro, flexibilidade de punho, né, até para que você possa ter uma munheca ali que se assemelhe mais da técnica ideal da modalidade e tudo mais. Professor, qual que é, né, Polito, o que que de fato foi a cereja do bolo nesse segundo case. Foi levar em consideração a pirâmide de Wimbledon. Essa pirâmide de Wimbledon é uma proposta que a gente aqui do Tennis Performance fez para, levando em consideração aquilo que a gente já tem na literatura, que é uma pirâmide proposta por um autor chamado de Tudor Bompa. E a gente adaptou para a pirâmide de Wimbledon. O que que é a pirâmide de Wimbledon? A gente tem a resistência, a gente tem a força, a gente tem a velocidade. Se você parar para pensar, né? Essas são as capacidades físicas principais que a gente tem em qualquer modalidade esportiva, inclusive a questão, inclusive o próprio tênis. Assim sendo, o seu programa de treinamento ele deve englobar resistência, força e velocidade. E mais do que isso, a combinação entre essas capacidades físicas. Veja. A resistência à força me dá uma variável chamada de resistência de força. Isso está relacionado na prática a quantos golpes você consegue dar sem que você se canse. A força pela velocidade me dá a potência muscular, que está relacionada diretamente com quanto você consegue acelerar seus golpes sem que você perca a qualidade técnica. E a resistência pela velocidade me dá a resistência de velocidade. Não adianta você fazer uma boa corrida na quadra. Você precisa, dentro de um rally, fazer várias boas corridas na quadra. Será que você aguenta fazer isso? Então, a pirâmide de Wimbledon ela acaba juntando a resistência, a força e a velocidade e formando resistência de força, resistência de velocidade e potência muscular. Tudo isso ou todas essas correspondem às principais valências físicas do tênis, tendo como base o bom trabalho de flexibilidade. Resultado final, saque 18 quilômetros por hora mais rápido, medido, né? A gente tinha um aparelhinho lá que mede a velocidade da bola após 8 semanas. Maior eficiência mecânica, transferência de força de membros inferiores para superiores, ou seja, ela conseguiu melhorar o saque dela, até por relato do próprio professor, através do treinamento físico. Então veja, né, o que que isso de fato ensina para você? Técnica boa com corpo fraco é frustração. O saque melhora com a força certa, no ângulo certo, mas para isso você precisa ter físico. Treinos generalizados não contemplam aspectos musculares e cinesiológicos envolvidos nos principais fundamentos técnicos do tênis. Ou seja, não adianta absolutamente nada você fazer um treino generalizado. Você precisa de fato fazer um treino que seja específico para você, tenista. E aí a gente vai, né, para o terceiro case aqui dessa aula, que é o iniciante esforçado que treinava errado sem saber, né? Então eu sempre coloco um título ali para o case para a gente poder identificar. Não usei as fotos reais dos alunos, tá? Até por uma questão de privacidade desses alunos. E também, né, por esse outro motivo, trazendo ali os atletas de alto rendimento fazendo os mesmos conceitos que a gente abordou aqui, é, talvez você até se motive a falar, pô, legal, eu posso treinar como o Alcaraz, como o, né, o Medvedev, né, como o Djokovic, como a
Sabalenka, como a Sakkari, né? Então, isso é bem legal. Então, Eduardo, 58 anos, médico cardiologista, trabalha cerca de 60 horas por semana, jogou futebol na juventude e parou completamente aos 35 anos. Começou a jogar tênis há 2 anos, né, com 56 anos, como hobby, escape do estresse, prática uma vez por semana, aula em dupla com o professor da academia, faz caminhada 30 minutos 2 vezes por semana na esteira e relata dor lombar ao final das aulas e peso nas pernas quando precisa correr para bolas cruzadas. Nível técnico 2, né, na USTA, consegue trocar bolas lentamente na direita, saque frágil, pouca capacidade de movimentação em quadra, não se movimenta bem lateralmente, comete muitos erros por falta de coordenação e, claro, fadiga precoce. Treino físico antes da intervenção. Não tinha treino de força, não tinha treino de flexibilidade. Aos finais de semana corria ali cerca de 5 quilômetros por sessão de treino, tanto no sábado como no domingo, no parque próximo da sua casa. Alongamento aleatório e um estilo de jogo amador. Frustração principal, né? Apesar de estar empolgado com a ideia de jogar tênis, Eduardo saiu das aulas se sentindo derrotado fisicamente. Não conseguia se mover com leveza, perdia o tempo de bola e principalmente relatava: sinto que o meu corpo está me traindo, a cabeça quer jogar, mas o corpo não responde. Quantos, né? E quantos tenistas chegaram nessa situação, né? Eu mesmo já passei por isso várias vezes. Eu penso uma coisa, quero fazer, mas o corpo não responde. E aí, né, fica uma situação extremamente chata, porque você sabe o que você quer fazer, você consegue ter um tempo de resposta legal para fazer, mas quando você vai fazer, parece que a cabeça está mais rápida do que o corpo. A cabeça pensa, toma uma decisão, mas o corpo não responde. Isso é terrível. Outra frustração que ele tinha é que ele não conseguia aplicar o que o professor pedia. Lembra que eu falava, né, que eu já falei para você nessa aula? Olha, o professor ele pode até pedir para que você faça movimentação X ou Y, mas se o seu corpo não conseguir executá-la, não adianta você cobrar do professor, mudar o professor ou falar que o professor não está te ajudando. Ele está, só que você não tem base de condicionamento físico para fazer aquilo que ele pede. Portanto, você não vai aprender, né, a técnica de forma adequada. Lembra que eu falei que boa técnica com corpo fraco é igual a frustração. Motivação, né? Um amigo do clube, que foi um ex-aluno meu, indicou o núcleo de preparação física aqui para tenistas, tênis performance, né? A gente tem grande parte dos nossos atletas, eles são por indicação, né? A gente fica bastante feliz com isso. Isso acaba mostrando aí que a gente faz um trabalho legal. Então vamos lá, treino físico antes da intervenção. Vamos comentar os erros que ele cometia. Ausência total de treinamento de força. Força é a base. Se você não tem força, o trabalho de força dentro do contexto do esporte, seja ele competitivo ou não, ou amador, o trabalho de força ele permite com que você tenha melhor eficiência técnica, melhora da performance propriamente dito e redução do risco de lesões. Se você não tiver um bom trabalho de força, em algum momento você vai ter lesão de ombro, lesão de cotovelo, lesão de quadril, lesão de joelho, lesão de tornozelo. Né? É batata. Por quê? Porque o tênis é uma modalidade que envolve bastante mudança de direção, bastante aceleração, bastante frenagem. Então, é uma modalidade que não é difícil você ter lesão articular, lesão muscular e assim por diante. Ausência total do treinamento de flexibilidade, o que impedia ele de ter uma boa técnica de movimento, uma boa amplitude de movimento para que ele pudesse. Como é que você quer executar um backhand de forma adequada? Ou como é que você quer que um professor te ensine a fazer de fato um backhand de forma adequada se você não tem boa flexibilidade de ombro e cintura escapular? Não adianta ele querer te ensinar então um backhand. O problema de você não aprender o backhand, uma boa terminação do forehand, por exemplo, não é muitas vezes o professor não te ensinar, é que você não tem flexibilidade para poder fazer uma boa terminação do gesto técnico. E se você não faz uma boa terminação do gesto técnico no forehand, a bolinha não sobe, ela bate na rede. E aí você fala assim: ah, mas é o professor que não está me ensinando direito. Não, ele está tentando, mas o seu corpo não responde ao ensinamento que ele está dando. Isso é um problema muito grande. Corria aos finais de semana 5 quilômetros por sessão de treino. Galera, não faz o menor sentido você ir para o parque correr no final de semana de forma contínua em baixa intensidade.
Porque o tênis é um esporte extremamente variativo. O tênis é um esporte extremamente intenso ou variativo na realidade de estímulos intensos e períodos curtos de recuperação. Quando você vai para o parque e treina de forma contínua 5 quilômetros, você está fugindo completamente da especificidade da modalidade. Os alongamentos aleatórios, né, já falei aqui várias vezes, né, a problemática com eles, né, alongar antes do treino não vai servir para absolutamente nada, então, né, mas isso acaba acometendo quase que 100% dos tenistas e das tenistas que chegam aqui. E aí, né, um dos erros que a gente vê classicamente, que a gente acaba vendo, inclusive no tênis aqui no programa de treinamento do Eduardo, é que não respeita os princípios físicos e fisiológicos do tênis, né? E quais são esses princípios físicos e fisiológicos do tênis? O tênis ele é constituído de estímulos de 4 a 10 segundos, recuperação em média de 10 a 20 segundos, o que dá uma relação de esforço e recuperação de 1 para 2, né? Então, o cara treinar 5 quilômetros no final de semana, ou o cara correr 4 quilômetros de forma contínua, ou o cara correr estímulos de 4 minutos, de forma até intensa, mas 4 minutos, não faz muito sentido, né, no contexto do tênis. O tênis ele tem lá um tempo curto de recuperação entre os pontos, por volta de 20 segundos. Troca de lado, né, a recuperação aumenta um pouquinho, vai para 90 e troca de 7 para 120 segundos. Então veja que quando eu estou falando na maior recuperação possível no tênis, eu estou falando de 2 minutos. Então muitas vezes trabalhar ali com estímulo de 4 minutos até pode ser interessante, né, se eu quero melhorar ali a capacidade cardiorrespiratória geral, né, a capacidade pulmonar, né, do sistema respiratório de fazer a captação de ar, do sistema cardiovascular de fazer o transporte desse oxigênio e do sistema neuromuscular em utilizar esse oxigênio. Mas em algum momento, esse programa de treinamento ele precisa obrigatoriamente respeitar as especificidades da modalidade, tá? A gente tem partidas muito longas de tênis, é bem verdade, né? O, Se você, né, parar para pensar aí você mesmo, em algum momento já pode ter jogado uma partida que para você foi longa, então 2 horas, né? Ou você está acostumado a jogar 30 minutos, foi jogar uma partida, durou 1 hora e 10. Então para você pode ser longa, não tem problema nenhum. Desde que você tenha um bom sistema cardiorrespiratório para poder te dar sustentação durante essa partida. O tênis é tão específico que, inclusive, o terreno de jogo ele acaba interferindo, né? Se a gente tem lá, por exemplo, uma quadra de saibro, que é uma quadra mais lenta, a bola ela fica 20 a 30% em jogo. Numa quadra rápida, a bola ela fica 10 a 15% em jogo. Ou seja, né, você tem uma chance maior de um rally numa quadra lenta do que numa quadra rápida. E aí outras estatísticas interessantes, né? Você tende a percorrer ali cerca de 3 metros por golpe, né? Você desfere cerca de 2,5 a 3 golpes por ponto. 80% dos golpes ocorrem em um raio de 2,5 metros com o jogador na posição de expectativa. Olha só, se eu preciso estar na posição de expectativa e eu tenho 2,5 metros, eu preciso melhorar minha capacidade de aceleração, que é a relação entre a velocidade e o tempo, para que eu consiga chegar no ponto onde eu vou entrar em contato com a bola e alcançar a posição de expectativa. Porque se eu chego atrasado, eu bato a bola muito em cima ou bato a bola muito longe. Se eu bato a bola muito em cima ou se eu bato a bola muito longe, eu perco a capacidade de aceleração dessa bola e a capacidade de execução técnica adequada desse golpe, tá? 10% dos golpes ocorrem em um raio de 2,5 metros a 4,5 metros, né? 5% dos golpes ocorrem em um raio de mais de 5 metros, então, né, é a minoria, mas acontece. Os jogadores eles acabam percorrendo de 8 a 15 metros por ponto, 4 mudanças de direção por ponto, por isso que é importante trabalhar bastante a questão de drills, né, como eu já vou mostrar para você aqui. E os jogadores eles acabam percorrendo ali cerca de 1.300 a 3.600 metros por hora de partida, dependendo do nível do praticante e da superfície de jogo.
Lembrando que no saibro, na quadra lenta, a bola ela fica mais tempo em jogo do que na quadra rápida, né? Cerca de 20 a 30% no saibro, 10 a 15% na rápida. A gente pode dizer até que, em média, ela fica o dobro do tempo em jogo no saibro do que na quadra rápida. E aqui alguns exercícios, né, que a gente tem dentro do próprio programa do Tênis Performance, dá uma olhadinha. Boa. Então, aqui é um exercício que acaba conjugando, né, a pliometria com o footwork, né, faz uma simulação do gesto técnico, tem a mudança de direção, respeitando inclusive todas essas condições que foram abordadas. O tempo aqui de estímulo, você vê que é um tempo de aproximadamente 15 segundos, né? Agora, vou lá do outro lado, né? E falo, pô, professor, quantas pessoas tem aqui te ajudando? Aqui no caso tinha uma filmando, mas se eu quiser fazer esse treino como eu de fato faço, às vezes eu não preciso de ninguém. Só preciso do meu conjunto ali de barreirinha, do meu conjunto de conezinho ali, levo minha raquete e faço meu próprio treino dentro da quadra, tá? Não tenho a necessidade de estar com ninguém me ajudando ali no caso. Aqui um outro drill que a gente tem dentro do programa de tênis aqui, que você vai ter a possibilidade de fazer parte. Então, veja, né, eu tenho o deslocamento frontal, tenho o deslocamento para trás, tenho, né, o deslocamento lateral com forehand e com backhand, né? E qual que é a ideia? A ideia é que eu comece a fazer isso lentamente, priorizando a técnica, e que aos poucos, com a repetição desses exercícios, eu consiga ter ali uma velocidade maior para poder executá-los. Então, em relação ao treinamento de força, né, o que que a gente começou a fazer com esse atleta? Exercícios para membros superiores e inferiores, iniciando com exercícios com elástico e com o próprio peso corporal. Exercícios do complexo lombar pélvico, envolvendo ali musculatura paravertebral, abdominal, glúteo. Né, a frequência 2 vezes por semana, 20 minutos na própria quadra do condomínio. Aqui um exemplo, né, de que a gente consegue fazer exercícios de força utilizando elásticos, né, utilizando as bands aí, aqui no caso, fazendo exercício de core, por exemplo. Você fala, professor, onde é que estão as barras, anilhas, halteres? O importante é ter o conceito, né? O conceito está aqui. Você consegue fazer um bom programa de treino, tanto que dentro do Tênis Performance, a gente tem lá, né, um programa de treino para quem quer treinar na academia, um programa de treino para quem quer treinar na quadra, com implemento né, com o próprio peso corporal, com elásticos e assim por diante, tá? Aqui os ajustes que a gente fez no programa de flexibilidade, então, né, exercícios dinâmicos de flexibilidade, mobilidade com foco de quadril e cintura escapular. 3 repetições para cada movimento, envolvendo de 20 a 30 segundos de estímulo até o ponto de desconforto da escala de percepção subjetiva do desconforto. Bom, professor, como assim? Se você não alcançar o desconforto no momento do alongamento, e para isso você pode usar essa escala do tênis performance aqui, esse ponto de desconforto ele está acima de 7. Então, preferencialmente, você vai trabalhar numa escala de 0 a 10, onde 0 é sem qualquer desconforto e 10 é máximo desconforto imaginável ou dor. Você vai trabalhar num valor de 7, 8, preferencialmente 8, para que você tenha um alongamento feito em uma intensidade que de fato vai te gerar ali benefícios. Tá? O treinamento de footwork, trabalho de movimentação dos pés com as próprias linhas da quadra. Então, frequência 2 vezes por semana, 10 minutos. Aqui eu não trouxe um vídeo dele, mas trouxe um vídeo, né, para você ver aqui, que é o mesmo conceito no esporte de alto rendimento. Isso pode ser um trabalho de footwork conjugado com bounding, que é um salto exagerado lateral, seguido de um sprint, por exemplo, né, que eu trabalho utilizando as próprias linhas da quadra, né? Então, veja, é o mesmo conceito que tem lá no esporte de alto rendimento, só que ajustado, adaptado aqui para o nosso atleta, tá?
Trabalho de resistência, né? Treinamento intervalado de alta intensidade. Como ele ainda não fazia nenhum tipo de trabalho, a gente pensou, não faz sentido colocar ele para correr a 20 quilômetros por hora, né? Então vamos começar com um treinamento intervalado com uma intensidade mais baixa, 90% da velocidade crítica, né? E se a intensidade é mais baixa, eu preciso colocar um volume um pouquinho maior. Então ele vai correr ali 2 minutos com 2 minutos de recuperação entre os estímulos, tá? E considerando 3 minutos de recuperação entre as séries, ele fazia aqui no caso duas séries. É, aos poucos, conforme ele vai se ajustando, conforme ele vai se adaptando a esse programa de treinamento, a gente vai aumentando a intensidade e vai se aproximando daquela realidade do tênis, né? Onde a gente tem lá 3 metros por golpe, portanto, a gente tem um tempo menor, né? Não vai ter 2 minutos de estímulo, vai ter 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos e assim por diante. Então, o que que isso de fato ensina para você, né? Primeiro, você pode começar a treinar força mesmo que você não tenha acesso a uma academia, não goste do ambiente da academia. Treinos rápidos e bem elaborados de footwork melhorarão sua movimentação em quadra muito mais do que você ficar aumentando 300, 400 vezes o número de aulas que você faz na semana. Ah, vou fazer 4 vezes porque eu vou melhorar minha movimentação em quadra. Se você não tiver capacidade física, não adianta você aumentar o número de aulas. Pelo contrário, você vai estar perdendo dinheiro. E treinos de resistência devem seguir protocolos específicos e bem elaborados, né, e bem gradativos. Você viu que lá atrás, em um dos cases, eu mostrei para você um atleta que corria 20 segundos às 8 por hora. Esse daqui, ele vai correr 2 minutos a 9 quilômetros por hora. Né, mas porque esse é o momento dele e aquele era o momento do outro. Esse que vai correr 2 minutos a 9 por hora, uma hora vai correr 20 segundos a 18 por hora. Existe uma progressão para que a gente possa fazer isso. Então, fica claro para nós que tênis sem preparação física não é tênis. Você não pode deixar o seu físico prejudicar o seu desempenho. E vou dizer mais do que isso. Se você não treinar o físico, além de você ter prejuízo do desempenho, você pode ter lesão. E a lesão, ela te afasta daquilo que você mais ama fazer, que é jogar uma boa partida de tênis. Além disso, existe um estudo bem interessante que mostra que praticantes de tênis têm, né, maior longevidade, maior expectativa de vida. Mas por que isso? Só porque o tênis é fantástico? Não, porque fazem atividade física. Né? Quando a gente pega a literatura científica, ela mostra lá que quando a gente tem o sedentarismo, né, a gente só tem 44, quando a gente é sedentário, a gente só tem 44% de chance de alcançar os 90 anos de idade. Então, veja, quando você tem uma lesão no tênis e você deixa de fazer tênis, que é a atividade que você mais ama e talvez a única que você faça, você, além de tudo, está prejudicando a sua expectativa de vida, prejudicando a sua saúde de uma maneira geral. Então, né, aqui no Tênis Performance, a gente trabalha com um bom programa de condicionamento físico voltado para o tenista, que vai melhorar a saúde do tenista e fazer ele praticar o tênis, né, com mais felicidade ali no caso, né, que acaba sendo o produto final da mistura entre saúde, performance, ganhar jogos, conviver com os amigos e continuar fazendo aquilo que ama, que é o tênis. Então, olha só, ao longo, né, da nossa jornada, a gente construiu um programa de preparação física para quem não pode estar presencialmente conosco, mas que quer melhorar o condicionamento físico, que é um programa de treinamento totalmente voltado para melhorar o rendimento físico de tenistas, sejam esses tenistas amadores, sejam esses tenistas competitivos ou profissionais. Então, para quem que é o Tênis Performance? É o programa Tênis Performance. Para quem que é este programa? Para você que joga tênis de forma recreacional competitiva, para você que quer competir no tênis e precisa melhorar o seu condicionamento físico, para você que não quer competir, mas quer levar seu jogo para o próximo nível, e para você que quer ter cada vez mais saúde, longevidade e os benefícios adicionais, né, que você tem com um bom programa de treinamento. Então, você vai ter ali um programa completo, até 12 meses de treinamento, 100% online, com acesso ilimitado à área do tenista por um ano, acesso à área do tenista 24 horas por dia, 7 dias na semana,
Você vai, né, acessar lá os treinamentos nos dias e nos horários que você quiser. Você faz o seu horário de treinamento e pode assistir esses treinos do seu celular, tablet ou do próprio computador, tá? De uma maneira geral, esse programa de tênis ele vai te ajudar nos primeiros meses a destravar suas pernas e seu fôlego, né? Em alguns outros meses a gente vai focar, né, em te desenvolver a capacidade de surpreender seu adversário com um bom desempenho físico. Depois a gente vai construir em você uma máquina de força para que você não tenha lesão e melhore a aceleração dos seus golpes. E, por último, ali, uma máquina geradora de golpes potentes, juntando força, velocidade, e tudo que há de mais complexo aí no contexto do tênis, complexo no sentido de robusto, né, no mundo do condicionamento físico. Então você tem lá, né, a primeira parte destravando as pernas e fôlego, segunda parte surpreendendo seu adversário com preparo físico, voando em quadra, terceira parte construindo uma máquina de força e na quarta parte construindo uma máquina geradora de golpes potentes, tá? Aqui está a apresentação do programa do Tênis Performance. Você consegue acessar do seu celular, consegue acessar do computador, consegue acessar do tablet. A gente vai colocar aí as informações de inscrição para você dentro dos grupos de WhatsApp e tudo mais, então fica bem atento em relação a isso, tá? E você, junto com a questão do programa Teles Performance, você tem alguns bônus, alguns presentes que a gente dá aqui, que a gente acredita que vai melhorar a chance com a qual você vai ter um bom resultado usando o programa. Você fala assim, ah, mas vocês dão esses bônus porque vocês são muito bonzinhos? Não, não é porque a gente é muito bonzinho, é porque são bônus que vão te ajudar a ter mais resultado. E para nós do tênis de performance, quanto mais resultado você tiver, muito melhor. Quais são, de fato, esses bônus? Então, a gente vai ter lá protocolos de exercícios de alongamento para você poder melhorar, né, a sua flexibilidade. Então, alongamentos para saque, forehand, backhand, deslocamento em quadra, transferência de movimentos da perna para o braço e tudo mais. Protocolo de aquecimento específico, onde a gente vai mostrar para você as diferentes etapas de um aquecimento, mobilização, a etapa de elevação da temperatura corporal, de melhora do tempo de resposta, né? Então tem ali todo o protocolo de aquecimento onde os alunos e atletas tênis performance fazem sempre antes de um treino ou de um jogo. Planilha de treinamento em PDF para você ter facilmente ali o que você deve treinar, como você deve treinar da forma mais intuitiva possível. Programa de treinamento físico e preventivo completo, né? Protocolos de exercícios preventivos para que, além de melhorar a performance, você reduza ao máximo o risco de lesões. Você vai ter aula sobre qualidade de vida e saúde, né? Treinamentos na infância e na adolescência. Ou seja, ah, professor, eu quero, né, comprar o programa aqui, me inscrever no programa, mas eu quero, né, dar esse programa para um filho meu que está treinando tênis de forma competitiva. Eu trago aqui nessa aula quais são os cuidados que a gente deve ter com as adaptações que a gente vai fazer do tênis performance. E além disso, a gente também tem aqui a ideia do tênis performance é que você tem uma comissão técnica para você. Como eu disse lá no começo da aula, eu estou como preparador físico e fisiologista, o Marcel como fisioterapeuta, mas a gente também tem o nosso nutricionista. E o nosso nutricionista, ele vai elaborar para vocês, isso aqui é um presente do Tênis Performance. Esse presente não é para todo mundo, então tem lá, talvez os primeiros inscritos ou inscritos até determinada hora, todas essas informações serão colocadas para você dentro do grupo de WhatsApp, então, né, dá uma olhada lá com mais assertividade. Mas você pode ganhar um plano nutricional, uma consulta gratuita com o nutricionista, e essa consulta vai trazer lá para você, né, o cardápio principal do que você tem que comer na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, né? Vai trazer para você quais são as opções complementares de lanche que você vai ter pela manhã e pela tarde, né? Os níveis de hidratação e como que você deve reidratar-se, né? Cardápio pré e pós-treino, né? Opções de suplementação proteinista pré, durante e complementar. Fala, pô, professor, mas isso é de uma maneira geral? Não! Você vai ter a consulta com o nutricionista
de presente de nós do Tênis Performance para você melhorar o seu condicionamento físico também pelo tênis. A gente também pela alimentação. A gente sabe que a alimentação é uma parte imprescindível para que você possa melhorar e alcançar com mais assertividade os seus resultados. E além disso, a gente inovou ainda mais aqui no Tênis Performance, mesmo porque a gente é a maior empresa no Brasil focada em condicionamento físico para tenistas, e a gente trouxe uma novidade aqui para você. Você vai escolher, e isso, mais uma vez, depende lá de qual foi o tempo que você se inscreveu, dá uma olhada nas regras das inscrições. Você vai escolher um fundamento técnico da sua escolha e nós vamos fazer uma análise biomecânica desse fundamento técnico e vamos te propor, né, exercícios dentro do contexto da força, da resistência, do footwork, da flexibilidade que possam melhorar a biomecânica do fundamento técnico que você escolheu, seja forehand, seja backhand, seja o saque, enfim, você decide. Então, a pergunta que eu te faço agora é a seguinte: você está preparado, você está preparada para ter a sua própria comissão técnica, a exemplo do que grandes tenistas, né, da história tiveram? Agora, a pergunta eu que faço para você e a resposta é você que dá, né, para mim e para si mesmo. Você quer de fato ter uma comissão técnica à sua disposição com preparador físico, fisiologista, fisioterapeuta, nutricionista? Agora é com você. Beleza? Eu vou encerrar deixando aqui uma frase célebre, né, que eu gosto bastante do nosso Gustavo Kirten, Guga: meu sucesso não teve mágica ou fórmulas secretas. É a história de um cara comum que aproveitou as oportunidades. E eu espero que você aproveite essa oportunidade de estar junto com a gente. A gente faz um trabalho muito sério para aqueles que amam o tênis e levam o tênis a sério. Então vai ser uma grande honra poder tê-lo, poder tê-la aqui dentro do núcleo de preparação física para tenistas junto conosco. Um grande abraço, fica com Deus e não se esqueça, leia com atenção e veja todas as informações de inscrição para que você possa estar aqui junto conosco no Tênis Performance. Um abraço!